Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Está entrando no ar pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela loteria esportiva. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E é claro que você não aposta sem ouvir o Lotecando no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência, a audiência que tem crescido a cada programa e convidando, claro, você a participar do Lotecando, mandando a sua mensagem, o seu palpite, mandando o seu alô, enfim, é que você manda na programação da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, youtube.com/Antena Esportiva. Você pode se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e assim não perder nenhuma transmissão nossa. youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode nos prestigiar pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva BR. Curta a nossa fanpage no Facebook, repetindo para você, facebook.com/Antena Esportiva BR. Você também pode sintonizar a Antena Esportiva e participar através do aplicativo que está disponível na Google Play e na Apple Store. É só você digitar na barra de busca Antena Esportiva Web Rádio. E aí você vai encontrar o nosso aplicativo na loja de aplicativos, vai baixar, vai fazer o download e vai ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Repetindo, o aplicativo Antena Esportiva Web Rádio. E você também pode seguir a Antena Esportiva em outras redes sociais, como o Twitter, @se liga na Antena, e como o Instagram, @rádio Antena Esportiva. Fique ligado no Lotecando de hoje que está imperdível, tem prêmio acumulado, então você não vai apostar sem ouvir o Lotecando de hoje, hein? Lembrando que as apostas para o concurso 906 da Loteca podem ser feitas até sábado às 2 horas da tarde em qualquer casa lotérica ou nos canais online das loterias Caixa. E o prêmio é milionário, hein, galera? Daqui a pouco eu conto mais, porque agora nós vamos saber o que aconteceu. Na semana passada tivemos o concurso 905, com vários jogos pelo Campeonato Brasileiro Série A, também pela Série B, e tivemos um jogo também da Premier League. Vamos aos resultados? Você que está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook já está com o resultado na tela. Jogo 1, Arsenal 0, Leicester City 1, deu coluna 2. Jogo 2, Red Bull Bragantino 2, Goiás 0, deu coluna 1. Jogo 3, Ceará 2, Coritiba 1, deu coluna 1. Jogo 4, Atlético Mineiro 0, Sport Recife também 0, coluna do meio. Jogo 5, Fluminense 3, Santos 1, coluna 1. Jogo 6, Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3, coluna 2. Jogo 7, Internacional 2, Flamengo 2, coluna do meio. Jogo 8, Atlético 1, Grêmio 2, coluna 2. Jogo 9, CRB 1, Ponte Preta 0, deu coluna 1. Jogo 10, Sampaio Corrêa 3, Cuiabá 0, coluna 1. Jogo 11, América Mineiro 2, Confiança 1, coluna 1. Jogo 12, Náutico 1, Cruzeiro também 1, coluna do meio. Jogo 13, Guarani 2, Avaí 1, coluna 1. E jogo 14, Botafogo de Ribeirão Preto 2, Vitória 1, deu coluna 1. Tivemos algumas zebras que até fizeram com que
o concurso 906 tivesse prêmio acumulado. Por exemplo, a vitória do Leicester sobre o Arsenal, apesar das duas equipes estarem com a mesma campanha na Premier League, mas o Leicester jogando fora de casa levou a melhor, então pode ser considerado um resultado surpreendente. Outro resultado que a gente pode levar em consideração como surpreendente, o empate em 0-0 entre Atlético Mineiro e Sport Recife. O Atlético Mineiro é um dos líderes do Campeonato Brasileiro e segue sem perder em casa, mas tropeçou diante de um adversário que está em baixa. Outro resultado que a gente pode dizer como incrível foi a vitória do Sampaio Corrêa sobre o Cuiabá por 3-0. Cuiabá que está na zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro e o Sampaio Corrêa que vem numa crescente na tabela de classificação da segundona. E outro resultado que também foi considerado surpreendente foi a vitória do Botafogo de Ribeirão Preto sobre o Vitória, o Botafogo que estava sem vencer há alguns jogos e conseguiu bater o Vitória jogando em casa. O Botafogo de Ribeirão Preto é apenas o 19º colocado, está na zona de rebaixamento. Com isso, nenhum apostador acertou 14 pontos, ou seja, nenhum apostador gabaritou os resultados do concurso 905. Por outro lado, 14 apostadores acertaram 13 pontos, ou seja, erraram pelo menos um resultado, e cada um desses apostadores levou para casa o prêmio de R$ 5.041,58. R$ 5.041,58. A arrecadação total foi de R$ 1.787.317,50, uma das maiores arrecadações da loteca no pós-pandemia. Na verdade, estamos na pandemia, a gente pode dizer no pós-quarentena, né? E outros detalhes sobre o concurso 905, bem como outros concursos anteriores, você pode entrar no site loterias.caixa.gov.br, é o site oficial das Loterias Caixa. E atenção, hein? Lembra que eu falei no início do programa que o prêmio é milionário para o concurso 906? Então, tome nota, porque o prêmio está estimado em nada mais nada menos que R$1.300.000 para quem acertar os 14 jogos. Lembrando que o prêmio será dividido igualmente para todos os apostadores que acertarem 14 pontos. Ou seja, se tiver mais de uma aposta vencedora, o prêmio será dividido. E as apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou no site das Loterias Caixa e também pelo aplicativo das Loterias Caixa até este sábado às 2 da tarde. O prêmio, na verdade, o preço da aposta mínima nas casas lotéricas é de R$ 3,00. O preço da aposta mínima nos canais online é de R$ 30,00, porque você precisa usar cartão de crédito. Então, não perca o Lotecando, portanto, porque tem prêmio milionário e a gente vai destrinchar todos esses 14 jogos que estão aparecendo na sua tela para você que está no YouTube, para você que está no Facebook. Aproveitando aí a grande audiência que a gente tem tido no YouTube. Então, vamos analisar todos esses jogos e vou passar para vocês agora a programação do concurso 906, concurso milionário. Vamos lá, jogo 1, Flamengo e São Paulo no domingo. Jogo 2, Confiança e Chapecoense no sábado. Jogo 3, Botafogo e Ceará no sábado. Jogo 4, Corinthians e Internacional no sábado. Jogo 5, Operário Ferroviário e Botafogo de Ribeirão Preto no sábado. Jogo 6, Coritiba e Atlético Goianiense no sábado. Jogo 7, Fortaleza e Fluminense no sábado. Jogo 8, CSA e Náutico no sábado. Jogo 9, Cuiabá e CRB no sábado. Jogo 10, Sport Recife e Atlético no domingo. Jogo 11, Santos e Bahia no domingo. Jogo 12, Goiás e Vasco da Gama no domingo. Jogo 13, Palmeiras e Atlético Mineiro na segunda-feira de finados. E
Jogo 14, Grêmio e Red Bull Bragantino também na segunda-feira de finados. Os técnicos da Caixa Econômica Federal não trabalham nos feriados, portanto, a apuração do concurso 906 vai ser na terça-feira às 8 horas da noite. Então, eles aproveitaram para colocar os 2 jogos que vão ser realizados pela Série A na segunda-feira de finados, ou seja, no dia 2 de outubro, o feriado. Como vocês podem perceber, vamos ter aí 10 jogos válidos pelo Brasileirão Série A e 4 jogos pelo Brasileirão Série B, e nós vamos destrinchar todos eles a partir de agora aqui no som da Antena Esportiva. Então, pegue papel, caneta na mão, você que está no YouTube, você que está no Facebook, vai dando pause no vídeo, enfim. Vocês podem acompanhar da maneira que quiser, mas eu quero que você marque os 14 pontos, eu quero que você saia milionário neste final de semana de feriadão. Muito bem, vamos começar a nossa série de análises pelo jogo 1. Flamengo e São Paulo. Domingo, 4 da tarde no Maracanã, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. Muito bem. O Flamengo do técnico Domenech Torrent é o vice-líder do Brasileirão Série A com 35 pontos ganhos. 18 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 3 derrotas e 64% de aproveitamento. O Mengão, na última rodada, empatou com o Internacional num jogo que valia a liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou 2-2 no Beira-Rio. E no meio de semana, pela Copa do Brasil, o Flamengo visitou o Atlético no Paraná e venceu por 1-0. Nos últimos 5 jogos, o Mengão conquistou 3 vitórias e 2 empates, portanto, passa por uma série invicta, passa por uma boa fase. E como mandante neste Brasileirão, foram 8 jogos com 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Já o São Paulo é o quinto com 27 pontos ganhos, 15 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas e 60% de aproveitamento. O São Paulo tem jogos a menos do que os principais adversários, porque na primeira rodada contra o Goiás, os jogadores da equipe goiana tiveram Covid-19. Tivemos também jogos adiados por conta de compromissos pela Copa do Brasil. Então o São Paulo tem a oportunidade de conseguir pontos importantes e encostar nos líderes. Muito bem. O tricolor paulista jogou contra o Grêmio. O último jogo do Campeonato Brasileiro que o São Paulo realizou foi há 2 semanas atrás, contra o Grêmio, jogando no Morumbi, e empatou em 0-0. E o último jogo que o São Paulo fez foi neste meio de semana contra o Lanús da Argentina pela Copa Sul-Americana e acabou perdendo por 3-2. Nos últimos 5 jogos, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz conquistou apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Vinha de uma série invicta de pelo menos 4 jogos até ser derrotado pelo Lanús. Como visitante neste Brasileirão, o São Paulo jogou 7 vezes, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens de favoritismo, o Flamengo aparece como o favorito, como o principal time que vai conquistar a vitória, com 58% de chances, contra 20% de chances de coluna do meio e 22% de chances de vitória do São Paulo na coluna 2. Jogo que envolve 2 equipes que estão na zona de classificação para a Taça Libertadores da América. O Flamengo jogando em casa e em boa fase contra o São Paulo, que no Brasileirão faz uma boa campanha, mas precisa apagar a má impressão deixada pelo tricolor na Copa do Brasil, já que se classificou apenas nos pênaltis, deixou uma impressão na Libertadores, foi eliminado na fase de grupos, e agora no primeiro jogo que fez pela Sul-Americana foi derrotado. Então São Paulo precisa de respostas, precisa dar respostas para o seu torcedor. Jogo 2, Confiança e Chapecoense. Sábado, 4h30 da tarde, no Batistão, pela rodada 19 do Brasileirão Série B.
Muito bem, o time sergipano, o Confiança, é o 9º colocado com 25 pontos. 18 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas e 46% de aproveitamento. O Confiança foi derrotado na rodada passada pelo América Mineiro por 2-1 jogando fora de casa. E nos últimos 5 jogos, conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vinha de uma sequência invicta de 4 jogos até tropeçar diante do América Mineiro. Como mandante no Brasileirão Série B, o Confiança jogou 8 vezes, 4 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Portanto, o Confiança ainda não sabe o que é perder jogando no Batistão. Já a Chapecoense é a líder da Série B com 37 pontos ganhos. 18 jogos, 10 vitórias, 7 empates, 1 derrota e 68% de aproveitamento. A Chape ficou no empate em 0-0 com o CSA no jogo passado, jogo atrasado de uma das rodadas iniciais da Série B por conta dos casos de Covid-19 no time do CSA. Nos últimos 5 jogos, o Verdão do Oeste Catarinense conquistou 3 vitórias e 2 empates, portanto, a Chapecoense vai se mantendo como líder e vai mostrando por que merece tal posição na Série B. E como visitante na Série B, jogou 9 vezes, 4 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. De acordo com as porcentagens, temos a promessa de jogo equilibrado. 26% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Confiança, 38% de chances de coluna do meio e 36% de chances de vitória da Chapecoense na coluna 2. Portanto, realmente um jogo que promete muito equilíbrio, já que as duas equipes passam por uma boa fase. O Confiança ainda não perdeu jogando em casa e a Chapecoense só perdeu uma vez como visitante, sofreu apenas uma derrota neste Campeonato Brasileiro Série B. Então realmente é uma promessa de jogo equilibrado e por isso você deve marcar coluna 1 ou coluna do meio, ou coluna 2 e coluna do meio, até mesmo a aposta tripla para este jogão de bola pela rodada 19 da Série B do Brasileirão. Jogo 3, Botafogo e Ceará, sábado 5 da tarde no Estádio Olímpico Newton Santos, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. Jogo que vai ter transmissão da Antena Esportiva pelo aplicativo, pelo Facebook e também pelo nosso YouTube. O Fogão é o 16º colocado com 19 pontos ganhos, 17 jogos, 3 vitórias, 10 empates, 4 derrotas e 37% de aproveitamento. O Botafogo é o time que mais empatou neste Campeonato Brasileiro Série A e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Botafogo na rodada passada do Brasileirão empatou sem gols com o Goiás jogando em casa e pela Copa do Brasil neste meio de semana foi surpreendido pelo Cuiabá, perdeu por 1-0 em pleno Estádio Olímpico Newton Santos e sai em desvantagem nas oitavas de final da segunda maior competição do calendário nacional. Nos últimos 5 jogos, o Botafogo, que não definiu um técnico após a saída de Bruno Lazzaroni, conquistou apenas 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Botafogo que passa por um jejum de 3 jogos sem vencer. E como mandante, jogou 9 vezes, com 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Ceará é o 10º colocado com 22 pontos ganhos. 17 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 43% de aproveitamento. O Vozão venceu o Coritiba na rodada passada por 2-1, jogando na Arena Castelão, e no meio de semana pela Copa do Brasil conseguiu arrancar um empate sem gols com o Santos na Vila Belmiro. E nos últimos 5 jogos a equipe do técnico Guto Ferreira vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante neste Brasileirão Série A, o Ceará jogou 8 vezes, 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas, portanto, um desempenho muito ruim do Ceará jogando fora de Fortaleza. Portanto,
a promessa de um jogo equilibrado, de acordo com as porcentagens. 37% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Botafogo, 27% de chances de coluna do meio e 36% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Ceará. Então, marque coluna 1 e coluna do meio, ou seja, faça uma aposta dupla, porque o Botafogo, apesar da má campanha, tem uma certa regularidade jogando em casa, tem 2 vitórias e 4 empates, e o Ceará não consegue vencer como visitante. Na verdade, tem 1 vitória e 2 empates, ou seja, dos 24 pontos que disputou até agora fora de casa, o Ceará só conseguiu 5 pontos. Então, realmente, o Botafogo tem chance de vencer, mas é um jogo que pode dar coluna do meio. Então, é um jogo que você vai acompanhar aqui no Som da Antena Esportiva, no YouTube e no Facebook, a partir das 4h30 da tarde e no aplicativo a partir das 5 da tarde, logo após a transmissão de Portuguesa da Ilha e Cabofriense pela Série D do Campeonato Brasileiro. Jogo 4, Corinthians e Internacional, sábado 7 da noite na Neoquímica Arena, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Timão é o 13º com 21 pontos ganhos, 18 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 7 derrotas e 38% de aproveitamento. O Corinthians vem de vitória sobre o Vasco da Gama por 2-1, isso pelo Campeonato Brasileiro, porque pela Copa do Brasil o time do técnico Wagner Mancini acabou perdendo em casa para o América Mineiro por 1-0 e saiu em desvantagem no jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians conquistou 2 vitórias e 3 derrotas. Ou seja, foram apenas 6 pontos dos 15 que o Corinthians disputou. Isso contabilizando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Como mandante neste Brasileirão, o Corinthians jogou 8 vezes, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Internacional é o líder, com 35 pontos, 18 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 3 derrotas e 64% de aproveitamento. O Colorado empatou com o Flamengo em 2-2 na rodada passada, jogo que você acompanhou aqui no Som da Antena Esportiva, e no meio de semana conquistou a vitória para cima do Atlético Goianiense fora de casa por 2-1 e saiu na frente na luta por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Inter conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já são 2 jogos sem perder, ou seja, 1 empate e 1 vitória. E como visitante neste Brasileirão, foram 9 jogos com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Por conta da fase instável do Corinthians e pelo fato do Internacional ter mais time no momento e defender a liderança do Brasileirão, o Colorado é o favorito para conquistar a vitória. De acordo com as porcentagens, são 45% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Inter, contra 27% de chances de coluna do meio e 28% de chances de coluna 1, ou seja, de vitória do Corinthians. Portanto, é um jogo que marca o encontro entre o primeiro colocado e um time que está em recuperação no Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians chegou a flertar com a zona de rebaixamento. Jogão no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. Jogo 5. Operário Ferroviário e Botafogo de Ribeirão Preto. Sábado, 7 da noite, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no interior do Paraná, pela rodada 19 do Brasileirão Série B. O Fantasma é o 12º com 22 pontos ganhos. 18 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 40% de aproveitamento. Na rodada passada, o Operário foi superado pela Chapecoense fora de casa por 1-0, a Chapecoense líder da segundona. E nos últimos 5 jogos,
a equipe paranaense conquistou uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Operário perdeu os últimos 3 jogos e não vence há 4 partidas. Portanto, o Operário precisando se recuperar no Campeonato Brasileiro Série B. E como mandante, jogou 8 vezes, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Botafogo de Ribeirão Preto está na zona de rebaixamento, é o 19º com 17 pontos. 18 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 11 derrotas e 31% de aproveitamento. O Botinha protagonizou uma das maiores zebras do concurso 905 na semana passada ao vencer o Vitória por 2-1 jogando em casa. E nos últimos 5 jogos, o Botinha venceu apenas uma vez e foi derrotado 4 vezes. O Botafogo de Ribeirão Preto vinha de uma sequência de pelo menos 4 jogos com derrota até superar o rubro-negro baiano na última rodada. Como visitante neste Campeonato Brasileiro Série B, o time do interior paulista jogou 9 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí uma chance de barbada, ou seja, chance real do Operário Ferroviário conquistar a vitória, pois tem 51% de chances contra 33% de chances de coluna do meio e 16% de chances de vitória do Botafogo de Ribeirão Preto na coluna 2. Então, é um time que está no meio da tabela contra um outro que está desesperado para sair da zona de despromoção. Operário Ferroviário, que vem de 3 derrotas seguidas, mas joga em casa. E o Botafogo de Ribeirão Preto quer começar a embalar nesta Série B, já que venceu a última partida após uma sequência negativa e quer voltar a trilhar o caminho das vitórias para sair do desconforto que se encontra neste momento. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens de alguns ouvintes que participaram, que estão participando do nosso programa, tá bom? Jogo 6, Coritiba e Atlético Goianiense. Sábado, 7 da noite, no Couto Pereira, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Coxa Branca é o 19º colocado com 16 pontos ganhos. 18 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 10 derrotas e 29% de aproveitamento. Na rodada passada, o Coritiba perdeu fora de casa para o Ceará por 2-1 e nos últimos 5 jogos conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. O Coritiba não vence uma partida a 2 compromissos e, por isso, o técnico Jorginho acabou demitido. Coritiba ainda segue procurando um treinador. Como mandante neste Brasileirão, o Coritiba jogou 8 vezes, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Atlético Goianiense é o 11º com 22 pontos ganhos. 18 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 40% de aproveitamento. Ao contrário do rival deste final de semana, o Atlético Goianiense vai entrar em campo com menos energia, vamos dizer assim. Porque no final de semana enfrentou o Palmeiras e perdeu por 3-0 pelo Campeonato Brasileiro. E no meio de semana, pela Copa do Brasil, foi derrotado pelo Internacional, também jogando em casa no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, por 2-1. Nos últimos 5 jogos, portanto, o Dragão conseguiu uma vitória e 4 derrotas. E como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense jogou 9 vezes, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, o Coritiba é o favorito, com 41% de aproveitamento, apesar da má fase, apesar de não ter treinador, 29% de chances de coluna do meio e 30% de chances de vitória do Atlético Goianiense na coluna 2. É um jogo difícil de se prever, mas o Coritiba joga em casa e enfrenta um time que está na parte do meio da tabela, o Atlético Goianiense, que faz até uma boa campanha
neste Campeonato Brasileiro. Mas o Coritiba precisa aí da vitória para tentar se livrar da zona de rebaixamento. Jogo 7, Fortaleza e Fluminense. Sábado, 9 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O tricolor cearense é o 8º colocado com 24 pontos, faz uma boa campanha, 16 jogos, 6 vitórias, 6 empates, 4 derrotas e 50% de aproveitamento. Na rodada passada do Brasileirão, o Fortaleza venceu o Palmeiras por 2-0, isso há 2 semanas atrás, já que no último final de semana o Fortaleza disputou a Copa do Brasil e ficou no empate em 2-2 com o São Paulo. Foi eliminado porque acabou perdendo nos pênaltis para o tricolor paulista, mas o Fortaleza saiu sem perder do São Paulo, já que o jogo de ida lá em Fortaleza terminou em 3-3. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza conquistou 2 vitórias e 3 empates, portanto passa por uma fase invicta, o time comandado pelo Rogério Ceni. E como mandante, o tricolor da PC jogou 8 vezes nesta Série A, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fluminense é o 4º colocado, com 29 pontos ganhos, e está na zona de classificação para a Taça Libertadores da América. 18 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas e 53% de aproveitamento. O tricolor carioca vem de vitória, bateu o Santos por 3-1 e, ao contrário do Fortaleza, não disputou a Copa do Brasil. O Fluminense, que até o final da temporada só tem o Brasileirão para se preocupar. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Odair Hellmann conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Também passa por uma série invicta de jogos o Fluminense, assim como o Fortaleza. E como visitante, jogou 8 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 49% de chances de vitória do Fortaleza na coluna 1, 27% de chances de coluna do meio e 24% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Fluminense no duelo de tricolores pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Fortaleza joga em casa, portanto, é o favorito para conseguir a vitória e tentar quebrar a sequência positiva do Fluminense. Muito bem, vamos fazer agora um rápido intervalo comercial e na volta tem mais Lotecando aqui no som da Antena Esportiva. No próximo bloco vamos analisar os jogos de 8 a 14 do concurso 906 da Loteca, que vai pagar um prêmio estimado em R$1.300.000 para quem gabaritar, para quem acertar os resultados de todos os 14 jogos. Não saia daí, voltamos já já. Estamos apresentando Lotecando na Antena Esportiva. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br. Se liga na Antena Esportiva.
eu acho que... Ô, garçom, traz uma saideira aqui pra gente pegar a estrada e curtir a festa. Isso, aproveita e traz a senha do Wi-Fi pra ele também. Pra chamar alguém pra levar ele. Gente, beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco? Larga de ser estraga a festa. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Se for beber, não dirija. Pegar a estrada exige sempre atenção e responsabilidade. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio. Estamos de volta com o Lotecando na Antena Esportiva. Maicon Santos. Estou de volta no som da Antena Esportiva com o Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca, a loteria esportiva. E é claro que você não aposta antes de ouvir o Lotecando todas as quintas-feiras no YouTube, no Facebook e também no aplicativo da Antena Esportiva. Galera participando, deixa eu mandar um alô pra galera. O Henri Pinto Parreiras manda um abraço pra galera aqui em Contagem, Minas Gerais. O interior de Minas ligado no Lotecando. Valeu, Henri, um grande abraço. Claudemir Borges da Rosa, muito boa análise, rumo aos 14. Galera realmente curtindo o Lotecando e gostando da nossa análise. Um grande abraço pra você, Claudemir. Anderson Torres, tem que ser mais breve nos seus palpites. Puxa, quase 1 hora, ninguém assiste. Anderson, a gente faz o programa de 1 hora justamente para a gente ser o mais detalhista possível. Se a gente fizer o programa de, por exemplo, 20 minutos, não vai dar para analisar todos os 14 jogos de forma detalhada. Seria uma análise superficial, como fazem muitos canais no YouTube falando da Loteca. Aqui não, aqui a gente faz uma análise completa para justamente fazer um raio-x dos jogos e também para você fazer uma boa aposta. Por isso o nosso programa tem 1 hora de duração, mas obrigado aí pelo seu reconhecimento, obrigado aí pela sua audiência. E o Diego Loterias dizendo muito bom, sucesso, parabéns, tamo junto. Valeu, Diego, um grande abraço pra você. Tamo junto também, meu amigo, rumo aos 14 pontos. Então faça como essa galera, se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Você também pode acompanhar o Lotecando pelo Facebook, facebook.com/Antena Esportiva BR e pelo nosso aplicativo, que é o Antena Esportiva Web Rádio, disponível na Google Play e na Apple Store. Você também pode seguir a Antena Esportiva no Twitter, @se liga na antena, e no Instagram, @rádio Antena Esportiva. Muito bem, no primeiro bloco, nós analisamos os jogos de 1 a 7 do concurso 906, que vai pagar um prêmio estimado em R$1.300.000 para quem acertar os 14 jogos, para quem acertar todos os 14 jogos, ou seja, é um prêmio milionário e está acumulado. E agora nós vamos analisar os jogos de 8 a 14. Tem jogos pela Série B e pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogos no sábado, jogos no domingo e jogos na segunda-feira. Lembrando que nesta segunda é feriado, é dia de finados. Mas vamos agora para o jogo 8, que está aparecendo na sua tela, para você que está no YouTube, para você que está no Facebook. CSA e Náutico. Sábado, 9 da noite, no estádio Rei Pelé.
pela rodada 19 do Brasileirão Série B. O CSA é o 8º colocado com 25 pontos ganhos, 18 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 7 derrotas e 46% de aproveitamento. O time alagoano empatou sem gols com a Chapecoense em 0-0 na rodada passada e vem de uma sequência de 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 jogos. O CSA passa por uma série invicta, no entanto, nos últimos 2 jogos não venceu, só foram empates. Como mandante no Brasileirão Série B, o CSA jogou 9 vezes, com 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Náutico é o 16º colocado com 19 pontos ganhos. 17 jogos, 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas e 37% de aproveitamento. O Timbu vem de empate também. Ficou na coluna do meio com o Cruzeiro. O jogo terminou empatado em 1-1. E nos últimos 5 jogos, a equipe pernambucana conquistou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante na Série B, o Náutico jogou 8 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, o CSA é o favorito, com 55% de chances, contra 25% de chances de coluna do meio e 20% de chances de vitória do Náutico na coluna 2. CSA que vem de uma campanha de recuperação, começou a Série B lá embaixo, na zona de rebaixamento, parecia até que iria continuar daquela forma até o final, ou seja, iria ser rebaixado para a Série C, mas engatou aí a 5ª marcha e faz uma campanha de recuperação. Já o Náutico é o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Náutico que é o atual campeão da Série C do Brasileirão. Jogo 9, Cuiabá e CRB, sábado 10 da noite no horário de Brasília, isso mesmo, 10 da noite no horário de Brasília, isso porque no horário de Cuiabá o jogo vai ser às 9 da noite. Esse jogo vai ser na Arena Pantanal e é válido pela rodada 19 do Brasileirão Série B. O Auriverde da Baixada é o 3º colocado com 33 pontos. 18 jogos, 9 vitórias, 6 empates, 3 derrotas e 61% de aproveitamento. O Cuiabá que chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro Série B. Na rodada passada foi surpreendido pelo Sampaio Corrêa em São Luís do Maranhão por 3-0 e no meio de semana se recuperou bonito. Venceu o Botafogo por 1-0 no Estádio Olímpico Newton Santos pela Copa do Brasil e saiu em vantagem nas oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, a equipe matogrossense conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como mandante neste Campeonato Brasileiro Série B, o time do técnico Marcelo Chamusca jogou 9 vezes, com 6 vitórias e 3 empates. O Cuiabá ainda não perdeu jogando em casa. Já o CRB é o 7º colocado com 26 pontos ganhos. 18 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 6 derrotas e 48% de aproveitamento. Os regatianos bateram a Ponte Preta por 1-0 jogando em casa na rodada passada. E nos últimos 5 jogos acumularam 2 vitórias e 3 derrotas. Como visitante, o CRB jogou 9 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 50% de chances de vitória do Cuiabá na coluna 1, contra 26% de chances de coluna do meio e 24% de chances de vitória do CRB na coluna 2. Ou seja, Cuiabá favoritaço para ganhar a partida diante do CRB, jogando em casa e assim se manter na zona de classificação para a Série A do Brasileirão em 2021. Jogo 10, Sport Recife e Atlético. Domingo, 4 da tarde, na Ilha do Retiro, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Leão Pernambucano é o 12º colocado com 21 pontos ganhos.
18 jogos, 6 vitórias, 3 empates, 9 derrotas e 38% de aproveitamento. O Sport conseguiu arrancar um empate sem gols com o Atlético Mineiro em 0-0 em pleno Mineirão. Atlético Mineiro que é um dos invictos como mandante desta Série A. E nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate, ou seja, o time do técnico Jair Ventura passa por uma crise técnica e isso está sendo refletido dentro de campo. Nos últimos 5 jogos, portanto, 1 empate e 4 derrotas. Como mandante neste Brasileirão Série A, o Sport jogou 8 vezes, com 4 vitórias e 4 derrotas. Já o Atlético está na zona de rebaixamento, é o 18º com 16 pontos. 17 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 9 derrotas e 31% de aproveitamento. O Furacão foi derrotado na rodada passada pelo Grêmio por 2-1, jogando na Arena da Baixada, e no meio de semana também na Arena da Baixada acabou derrotado pelo Flamengo por 1-0 pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Paulo Autuori conseguiu 1 empate e 4 derrotas, ou seja, a mesma campanha do Sport, rival deste final de semana. Como visitante no Brasileirão Série A, o Atlético jogou 7 vezes, com 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 36% de chances de vitória do Sport na coluna 1, 31% de chances de coluna do meio e 33% de chances de vitória do Atlético na coluna 2. Um jogo muito equilibrado, é um dos mais equilibrados do concurso 906 da Loteca, isso porque as duas equipes não passam por um bom momento, ou seja, não venceram, pelo menos nos últimos 5 jogos. Então, realmente, vale a aposta dupla ou até mesmo a aposta tripla neste jogo 10 entre Sport Recife e Atlético pela Série A do Brasileirão. Jogo 11, Santos e Bahia, jogo que inclusive já foi final de Campeonato Brasileiro, na verdade nem Campeonato Brasileiro era na época, era Taça Brasil. Jogo que vai ser realizado no domingo às 6h15 da tarde na Vila Belmiro, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Peixe é o 6º colocado com 27 pontos. 18 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 5 derrotas e 50% de aproveitamento. Na rodada passada do Brasileirão, no último final de semana, o Santos acabou derrotado pelo Fluminense fora de casa por 3-1 e no meio de semana, pela Copa do Brasil, empatou sem gols com o Ceará na Vila Belmiro no início da caminhada rumo às quartas de final da competição. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Cuca conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E como mandante neste Campeonato Brasileiro, jogou 9 vezes, com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Bahia é o 14º colocado com 19 pontos ganhos. O Bahia que tem uma campanha de 17 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 8 derrotas e 37% de aproveitamento. O Bahia, na rodada passada, venceu o Atlético Mineiro jogando em casa. O Atlético Mineiro que estava disputando ali a ponta da tabela do Brasileirão. O Bahia venceu por 3-1 e nesta quinta-feira visita o Melgar, lá no Peru, pela Copa Sul-Americana, jogo de ida da segunda fase da competição. Nos últimos 5 jogos, o Bahia jogou, recapitulando. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time do técnico Mano Menezes não perdeu os últimos 2 compromissos que realizou. E como visitante neste Campeonato Brasileiro, jogou 8 vezes, com 1 vitória, 3 empates e também 4 derrotas. 8 jogos, 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas. Para você que está no YouTube e também no Facebook, a gente pede desculpas por não ter a porcentagem
por escrito aí na tela, mas a gente passa a porcentagem desse jogo. Portanto, o Santos aparece como favorito com 53% de chances de vitória contra 25% de chances de coluna do meio e 22% de chances de vitória do Bahia na coluna 2. Mais uma vez pedimos desculpas pelo erro de digitação, mas no jogo 11 o Santos é o favorito para vencer o Bahia, jogo neste sábado na Vila Belmiro pelo Brasileirão Série A. Agora vamos analisar o jogo 12, jogo dos desesperados. Goiás e Vasco da Gama, domingo 8h30 da noite na Serrinha, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. O Esmeraldino é o último colocado com 11 pontos ganhos. 16 jogos, 2 vitórias, 5 empates, 9 derrotas e 22% de aproveitamento. O Goiás que tem jogos ainda a realizar, jogos atrasados. Na rodada passada, o Esmeraldino acabou perdendo para o Red Bull Bragantino por 2-0 fora de casa. E nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates, ou seja, há pelo menos 5 jogos o Goiás não conhece a vitória. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série A, o Goiás jogou 8 vezes, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Por outro lado, o Vasco da Gama é o time que abre a zona de rebaixamento, é o 17º com 18 pontos ganhos. 16 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 8 derrotas e 37% de aproveitamento. Na rodada passada do Brasileirão, o Vasco foi superado pelo Corinthians por 2-1 na estreia do técnico Ricardo Sapinto. E no meio de semana, pela Copa Sul-Americana, venceu o Caracas da Venezuela por 1-0 em São Januário. O Vasco, nos últimos 5 jogos, acumulou 4 derrotas e 1 vitória. Vinha de uma sequência negativa até superar o time venezuelano. Como visitante neste Brasileirão, o Vasco jogou 8 vezes, com 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Esta é a campanha do Cruz Maltino, jogando fora de seus domínios. De acordo com as porcentagens, o Goiás é o favorito com 42% de chances, contra 25% de chances de coluna do meio e 33% de chances de coluna 2, ou seja, de vitória do Vasco da Gama. Lembrando que, pela Copa do Brasil, essas duas equipes se enfrentaram na quarta fase e deu o Vasco da Gama nos pênaltis. Então é um jogo que para o Goiás vale um tira-teima. Na verdade foi pela terceira fase, só corrigindo. Não foi pela quarta não, foi pela terceira. Para o Goiás vale o tira-teima aí também a chance de respirar no Campeonato Brasileiro, já que a desvantagem do Goiás para o primeiro fora da zona de rebaixamento é muito grande. E o Vasco da Gama que quer sair desta posição desagradável. O Vasco que já ocupou as primeiras posições da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e vem de uma queda livre desde que o Ramon Menezes foi demitido do cargo de treinador. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. E ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos e aí você não perder absolutamente nada de jogos e também não perder nenhuma edição do Lotecando. youtube.com/Antena Esportiva. E você também pode curtir a nossa fanpage no Facebook, facebook.com/Antena Esportiva BR. Jogo 13, Palmeiras e Atlético Mineiro na segunda-feira, às 5 da tarde, no Allianz Parque, pela rodada 19 do Brasileirão Série A. Para você que não acompanhou o Lotecando lá no início, só para reforçar, segunda-feira é feriado, é dia de finados. Os técnicos da Caixa Econômica Federal não trabalham nos feriados nacionais. Então eles aproveitaram
para colocar jogos de segunda-feira para o concurso 906. Então, Palmeiras e Atlético é um deles, e o concurso 906 da Loteca será apurado na terça-feira, dia 3 de novembro, às 8 horas da noite. Muito bem. O Verdão é o 7º colocado com 25 pontos ganhos, 17 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas e 49% de aproveitamento. O Palmeiras, que na rodada passada do Brasileirão venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 3-0. E nesta quinta-feira visita o Red Bull em Bragança Paulista pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras conquistou 2 vitórias e 3 derrotas. O Palmeiras que vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante neste Campeonato Brasileiro Série A, o Palmeiras jogou 8 vezes, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Atlético Mineiro do técnico Jorge Sampaoli é o 3º colocado com 32 pontos. 17 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 5 derrotas e 62% de aproveitamento. O Galo empatou em casa com o Sport Recife em 0-0, portanto, um resultado que pode ser considerado como um tropeço. E nos últimos 5 jogos, o Atlético conquistou apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante neste Campeonato Brasileiro, o Atlético jogou 8 vezes, com 3 vitórias e 5 derrotas. Ainda não empatou como visitante. De acordo com as porcentagens, temos aí 40% de chances de vitória do Palmeiras na coluna 1, contra 26% de chances de coluna do meio e 34% de chances de vitória do Atlético Mineiro na coluna 2. O Palmeiras é o favorito, joga em casa, vem mais embalado com relação a resultados do que o rival mineiro, mas o Atlético Mineiro luta para encostar nos líderes Internacional e Flamengo. Além disso, o Atlético Mineiro vai chegar mais descansado que o Palmeiras para a partida, já que o time do Jorge Sampaoli não teve compromissos neste meio de semana. Mas é um jogão de bola, é um jogo que, na minha opinião, tem equilíbrio, mas, de acordo com as porcentagens, existe um favorito, que é o Palmeiras. Mas vale aí a dica do Maicon Santos, a dica para você apostar no Palmeiras ou na coluna do meio. Jogo 14, Grêmio e Red Bull Bragantino. Segunda-feira, 8 da noite, na Arena do Grêmio, pela rodada 19 do Brasileirão Série A, mais um jogo no feriado de finados. O tricolor gaúcho é o 9º colocado com 24 pontos ganhos, 17 jogos, 5 vitórias, 9 empates, 3 derrotas e 47% de aproveitamento. O Grêmio, que na rodada passada bateu o Atlético por 2-1 na Arena da Baixada. E nesta quinta-feira recebe o Juventude na Arena do Grêmio pela Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico Renato Gaúcho conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Grêmio, que não sabe o que é perder há 4 jogos seguidos. E como mandante neste Brasileirão, jogou 8 vezes, com 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Red Bull Bragantino é o 15º com 19 pontos. Saiu da zona de rebaixamento, posição que ocupava há várias rodadas. 18 jogos, 4 vitórias, 7 empates, 7 derrotas e 35% de aproveitamento. O Toro Louco vem de vitória, bateu o Goiás por 2-0 jogando em casa. E nesta quinta-feira tem compromisso pela Copa do Brasil, recebe o Palmeiras na Arena Red Bull pelo jogo de ida das oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, o Red Bull conquistou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Red Bull que vem de uma sequência de 3 jogos sem derrota. Como visitante no Brasileirão Série A, o time de Bragança Paulista conquistou em 9 jogos, 5 empates e 4 derrotas. O Red Bull ainda não venceu fora de casa. De acordo com as porcentagens,
57% de chances de vitória do Grêmio na coluna 1, 25% de chances de coluna do meio e 18% de chances de vitória do Red Bull Bragantino na coluna 2. Isso porque o time paulista ainda não venceu fora de casa neste Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um time que é difícil de ser batido em casa, que é o Grêmio. Então, realmente, o Grêmio é considerado aí uma das maiores barbadas do concurso 906 da Loteca, que agora vai ter a programação na sua tela e ela vai ser repassada para você anotar, já que acabamos de encerrar a fase de análises do nosso Lotecando. Vamos lá, jogo 1, Flamengo e São Paulo no domingo. Jogo 2, Confiança e Chapecoense no sábado. Jogo 3, Botafogo e Ceará no sábado. Jogo 4, Corinthians e Internacional no sábado. Jogo 5, Operário Ferroviário e Botafogo de Ribeirão Preto no sábado. Jogo 6, Coritiba e Atlético Goianiense no sábado. Jogo 7, Fortaleza e Fluminense no sábado. Jogo 8, CSA e Náutico no sábado. Jogo 9, Cuiabá e CRB no sábado. Jogo 10, Sport Recife e Atlético no domingo. Jogo 11, Santos e Bahia no domingo. Jogo 12, Goiás e Vasco da Gama no domingo. Jogo 13, Palmeiras e Atlético Mineiro na segunda-feira. E jogo 14, Grêmio e Red Bull Bragantino na segunda-feira. Reforçando, você pode fazer a sua aposta até este sábado, às 2 horas da tarde, em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa, ou seja, site e aplicativo. A aposta mínima para as apostas na casa lotérica custa R$3. A aposta mínima para canais online das loterias Caixa custa R$30. A apuração do concurso 906, que está acumulado em R$1.300.000, repetindo o prêmio para quem acertar os 14 pontos. R$1.300.000 é muito dinheiro. Será na terça-feira, às 8 horas da noite, por conta do feriado da próxima segunda-feira e até porque tem jogo do concurso 906 na segunda-feira. Desejando a você uma boa sorte, que você faça uma boa aposta e que a Antena Esportiva, de algum modo, ajude a você a conquistar o sonho de fazer os 14 pontos na loteca e conseguir um dinheiro legal. Tá certo? Muito bem, estamos encerrando o Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a acompanhar o nosso programa na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no som da Antena Esportiva. E, claro, convidando você a acompanhar as jornadas antenadas. Tem jogos pela Série D, pela Série C, pela Série A do Brasileirão, para você acompanhar conosco aqui no som da Antena Esportiva, conectando suas emoções. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, e se você for sair de casa, não esqueça de usar a máscara, pois assim você está se protegendo e protegendo aos outros desta ameaça que é a Covid-19. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Antena Esportiva. Um novo jeito de fazer web rádio.